Buenas, buenas, boa tarde, você ouvinte da Cantate FM, seja muito bem-vindo ao programa Fé em Sintonia. Max Pena falando aqui com vocês, estou junto com a Camila. Oi, Camila. Oi, Max. Oi, gente. Nossa, boa tarde. Camila caminhadora. Tudo bom, gente? Que alegria estar aqui, mais um sabadão com vocês. Todos nós aqui unidos para aprendermos um pouco mais, né? E aumentarmos um pouquinho a nossa fé aí a cada semana. E acho que eu sou uma caminhadora, né? Sou uma peregrina. Todos somos caminhadores, mas Camila... na vida. Camila, quem não tá entendendo nada é porque você não ouviu o programa da semana passada. Então eu te convido a ir nas plataformas digitais, porque nós somos muito chique. Nós estamos em todas as plataformas aí, no YouTube, no Apple Podcast, no... Me ajuda aí, Camila. Amazon. Esses aí todos. Nós estamos lá com os programas Fé em Sintonia. Então, esses programas você pode procurar lá. Procura por Programa Fé em Sintonia. Foi o programa número 17, onde a Camila deu o testemunho dela da peregrinação que ela fez no caminho da fé. Saindo, qual foi a cidade mesmo? De Estiva. Estima. Misturei Extrema com Estiva. Estiva, Minas Gerais. Estiva, Minas Gerais, caminhou até ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, andando aí 200 km. A história é muito legal, é bem emocionante, inclusive recomendo você ouvir aí o programa da semana passada. E se você quiser receber aí de primeira mão, quando nós lançarmos os programas novos, não é? E às vezes você não teve a oportunidade de ouvir na rádio ao vivo, o que você faz? Você pode mandar pra gente uma mensagem no WhatsApp, certo? Daí de novo eu vou repetir pra você, salva esse número que eu vou falar aqui pra você, porque ele é o número aqui da Rádio Cantate como um todo. Então toda a ação, qualquer dúvida que você tenha sobre as ações aqui da rádio, aqui do nosso programa Fé em Sintonia, você pode mandar neste WhatsApp, que é o DDD, é o 15, certo? 15, e o telefone é 99764-7691. 99764-7691, que é o WhatsApp aqui da Cantate. E aí, se você quiser receber os programas, como eu estava dizendo, você pode mandar aí uma mensagem dizendo: me coloca no grupo do Fé e Sintonia, e o pessoal vai te adicionar. A gente tem um grupo do WhatsApp lá, que é um grupo fechado, não tem o bom dia, boa tarde, boa noite, né, da titia. É só um grupo fechado, onde semanalmente, assim que a gente sobe o programa para a plataforma, a gente informa vocês lá, para que vocês possam assistir, ouvir, tenham acesso a playlist e materiais complementares. Então tem programa aqui que às vezes a gente faz uma recomendação de leitura, ou traz algum material extra que a gente envia lá no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso aí direto, tá bom? Então 15 997 64 7691. E enquanto este programa está rolando neste sabadão, tá rolando o show de prêmios. Tá acontecendo agora, já começou na verdade, mas tá rolando, dá tempo ainda de participar. Dá tempo ainda de participar, então, inclusive, excepcionalmente hoje nós estamos fazendo esse programa gravado, porque a nossa super produtora Jéssica está lá na ativa, exatamente, não é? Neste momento lá contribuindo, mas se você estiver ouvindo isso aqui quando ele está sendo transmitido, né, ao vivo na rádio, você consegue ainda participar, certo? Então você pode mandar a sua mensagem aí pro 997647691 e dizendo: olha, eu acabei de ouvir na rádio, eu quero participar do show de prêmios, quero comprar aí a cartela para correr aqui para ser sorteado e tudo mais. Você pode mandar lá que a Jéssica ela vai ajudar vocês aí, enfim, organizar como que você pode fazer, mesmo que você não possa ir até o local lá do show de prêmios. Você pode comprar adquirir a sua cartela. Isso. Comprar, e aí tem quem jogue pra você lá. Então, que participa na hora. A cartela vai no seu nome, daí, e aí o pessoal que tá lá participa da rodada, né, especial ali pra você. E se a sua cartela for contemplada, mesmo não estando lá presente, você recebe depois o prêmio, tudo direitinho. Os prêmios, assim, são muito bons aí, hein? Tem uma boa verba aí
de prêmios principais, né, Max? Exatamente, beleza? Então, manda aí o seu WhatsApp para você concorrer no show de prêmios, se você estiver ouvindo isso aqui ao vivo. Se você estiver ouvindo depois, lamento, mas já passou. Já passou, perdeu. Já perdeu o Playboy e aí fica pra próxima, mas fica atento que a gente sempre tem as rodadas aqui, beleza? Se não deu tempo de você participar aí do show de prêmios, você tem a oportunidade de colaborar aqui com a Cantate de outra maneira. Você pode fazer o seu famigerado PIC, não é? Ou Pix, também conhecido como Pix, aqui para ajudar, porque afinal de contas, tudo que nós fazemos aqui, os cursos profissionalizantes, vai ter curso de cookies aí que vai acontecer, curso de corte e costura, curso de salgados fritos e assados, não é? Que mais? De corte, de cabeleireiro, né? Todos os cursos, sobrancelha, cursos profissionalizantes, a fim de que ajude você aí a se desenvolver profissionalmente, e às vezes uma renda extra ou a tua renda principal, e isso ajuda muito a comunidade onde a Cantate está inserida, e além de todo o trabalho de evangelização que nós fazemos, não só aqui no programa Fé em Sintonia, mas em toda a programação da rádio que roda 24 horas, e isso exige uma estrutura para que isso aconteça, vocês não têm ideia. Inclusive, se você tiver interesse, mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que você quer visitar aqui a sede, será muito bem-vindo e bem-vinda. Você não tem ideia do nível de estrutura, porque eu falo por mim, eu não tinha ideia, né, do nível de estrutura, de equipamentos, de recursos. Ano passado foi feito um investimento muito grande, trocado toda a parte de transmissão da rádio aqui, que o pessoal explicou pra gente, que eu não sei nem explicar aqui, de tão complexo que é. Equipamentos, mesa de som, computadores que ficam aqui rodando 24 horas a programação para vocês. E isso, obviamente, que tem um custo. Tem muito trabalho voluntário, como o que eu e Camila fazemos aqui, e muitas outras pessoas que dedicam o seu tempo. Tem as pessoas que trabalham aqui, que são funcionários do projeto, e todo o custo de operação para que isso aconteça, beleza? Então a sua contribuição, ela é muito bem-vinda, não importa se é R$1, R$2, qual que é o mínimo do Pix? Dá pra... Não sei se tem mínimo. 1 centavo dá pra doar? Não sei. Eu vou começar a falar aqui, não importa se é 1 centavo, porque daí a pessoa não tem desculpa, né? Não importa se é 1 centavo, se são 50 centavos, R$1, R$10, R$50, R$1.000, R$1 milhão. Não importa o quanto você vai colaborar, o que importa é a sua intenção em fazê-lo, em ajudar. Às vezes você não tem a disponibilidade de tempo para ajudar aí nos projetos voluntários e tudo mais, mas você tem a disponibilidade financeira para colaborar, seja com o valor que for. Qual é o Pix, onde você consegue fazer essa colaboração? O Pix é o 02 891 295 000169. Eu vou repetir: 02 891 295 000169. Esse é o Pix da Cantate e será muito bem-vindo a sua ajuda, tá bom? E dito aqui eu nem fiz o anúncio, né, da nossa vinheta dos recados paroquiais. É verdade, você esqueceu hoje, mas a gente vai descolar uma vinheta. Vamos arrumar uma vinheta. Se você sabe fazer vinheta e tá ouvindo a Cantate, ajuda a gente a desenvolver a vinheta dos recadinhos paroquiais. Beleza? Feita aqui a parte dos recadinhos paroquiais, do que nós vamos falar? Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Então nós já fizemos aqui a série das parábolas de Jesus. Algumas, né? Fizemos a série da parábola de Jesus, fizemos a série das virtudes, falamos das virtudes cardeais, as virtudes teologais. Fizemos uma série muito legal sobre os pecados capitais. Ou vícios. Ou os vícios, exato. Essas duas últimas séries, elas estão por completo nas plataformas. Você consegue voltar lá e ouvir. A das parábolas, ela tá uma parte, porque nós começamos a subir os programas no meio, né? Então exato, tem uma parte lá. E agora a gente vai começar uma nova série. E nós vamos falar... Essa série, ela visa falar de uma pessoa extremamente importante. Quando a gente fala da... divulgação, seria a palavra da difundir. Como é que fala? Difundir, o que é o verbo? Quem difunde faz o quê? Sabe? Difundir? Difusor. Difusor. Da divulgação, do espalhamento, da espalhação, né? Da evangelização, levando a palavra de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso querido Saulo.
Quem é Saulo? Quem é Saulo, Meu Deus do céu! Quem é esse que você fugiu da catequese? Também conhecido como Paulo. Então hoje a gente começa uma série para falar sobre Paulo e todas as suas cartas que fazem parte, compõem o Novo Testamento da Bíblia que a gente tem em mãos, não é? Que a gente lê aí todos os dias, todas as semanas, todos os meses, dependendo, né, de algumas pessoas, uma vez por ano, né? Dependendo. Mas que tá lá no Novo Testamento, tá bom? Então a ideia é que a gente vai fazer uma série dividida em vários programas, cada programa falando um pouquinho de uma carta, de uma mensagem principal, mas a gente começa hoje dando o contexto. Hoje vai ser um programa um pouco mais histórico, né? Mais histórico, conceitual, né? Contando quem é, por que a gente escolheu falar dele aqui agora e quem é essa figura tão importante dentro do Evangelho de Cristo, né? Evangelho cristão, do mundo cristão, né? Do Novo Testamento em si, tá bom? Então a gente vai agora pro nosso primeiro intervalinho de hoje. Vamos colocar uma música aí que Camila e Jéssica selecionaram com muito carinho. Já preste atenção na letra dessa música para que você vá já se concentrando aí, meditando na palavra e venha já para o próximo bloco preparado e preparada para a gente começar a introduzir a nossa série sobre Paulo de Tarso, quem foi essa pessoa tão importante no Evangelho de Cristo, tá bom? Voltamos já então aqui no programa Fé em Sintonia, logo depois do intervalo, aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos. Até já. Até já.
te olhar, foi semelhança. Buenas! Estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia e hoje nós vamos iniciar uma série nova aqui no programa. Então já falamos das parábolas de Jesus, uma série, fizemos a série sobre as virtudes, fizemos a série sobre os vícios ou os pecados capitais e a gente vai começar uma nova série hoje falando sobre Paulo de Tarso. E nesse primeiro programa dessa série, o nosso objetivo é dar um contexto histórico, não é? Quem foi essa pessoa dentro da teologia cristã, dentro da história cristã, dentro do Evangelho de Cristo, por que essa pessoa foi tão importante, mas ele nem estava lá com os outros, né, apóstolos, e falam que ele é apóstolo, né, mas ele não estava lá. Eu assisti o The Chosen e não tinha Paulo. Cadê Paulo? Nem apareceu o Paulo ainda. Nem apareceu, pelo menos até onde eu tô, né? Nem apareceu, não tá lá Paulo. Cadê Paulo? E por que essa figura é tão importante? Então, pra gente começar aqui e fazendo jus, que a gente faça do jeito certo e comece o programa aqui baseado no Evangelho, eu vou pedir pra você abrir a tua Bíblia aí. Lembrando que eu tô aqui com a minha Bíblia na versão pastoral, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que não foi escrito esse por Paulo, né? Quem que escreveu esse aqui, Camilo? Esse foi Lucas. Lucas. Evangelista. Gosto muito desse nome. Lucas Evangelista. O Evangelista. Exatamente. Um dos, né? Ele também dá boa série, né? Sim. Lucas. Dá até pra gente emendar depois de tudo de Paulo, porque na verdade ele é um pupilo de Paulo, né? Exatamente. Então, livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 22, e eu vou começar a ler desde o começo aqui, porque eu quero dar um contexto onde o próprio Paulo explica quem ele é. Perfeito. De uma maneira muito simples, e aí a Camila vai me ajudar aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no contexto histórico. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, certo? E aqui na minha versão começa assim: Paulo justifica sua missão. Paulo disse: irmãos e pais, escutem a defesa que eu agora apresento a vocês. Vendo que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui educado nessa cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês o são agora. Persegui mortalmente este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o sumo sacerdote e todos os anciãos podem testemunhar. Eles até me deram carta de recomendação para os irmãos de Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem punidos aqui em Jerusalém. No entanto, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, aí pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareu, a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levante-se e vá para Damasco. Aí vão explicar tudo o que Deus quer que você faça. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Havia na cidade certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto a todos os judeus que aí moravam. Ele veio ao meu encontro e me disse: Saulo, meu irmão, recupere a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Então ele me disse: o Deus de nossos antepassados o destinou a conhecer a sua vontade
a ver o justo e a ouvir a sua própria voz, porque você vai ser a sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu, diante de todos os homens. Agora, não perca tempo, levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Depois eu voltei a Jerusalém, e quando estava rezando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, saia logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que você dá a meu respeito. Então respondi: mas Senhor, eles sabem que era eu que nas sinagogas andava prendendo e batendo nos que acreditavam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, foi derramado, eu mesmo estava lá, apoiando aqueles que o matavam e guardando as roupas deles. Então o Senhor me disse: vá e para longe, é para os pagãos que eu vou enviar você. Até aqui. É um texto longo, né? Mas que ele dá perfeito, ele dá todo o contexto. Eu vou fazer como nós aqui temos o hábito. Vou ler a explicação que está na minha Bíblia apostólica, porque ela dá uma clareza maior pra gente, né? Então ele fala assim, ó: com pequenas diferenças de pormenor, encontramos em Atos 3 relatos da conversão de Paulo. A insistência no fato se deve a 3 razões. Primeira, mostrar que um judeu fiel, instruído e até fanático descobriu Jesus como o Messias prometido. Então, olha que ponto importante, não é? Ele descobriu Jesus como Messias prometido e se converteu. Ponto 2. Mostrar que Paulo é apóstolo como os 12, pois também ele teve experiência direta do Senhor ressuscitado. E, número 3, justificar a missão de Paulo junto aos pagãos. O que há de especial no presente relato é a menção de que a missão de Paulo entre os pagãos foi recebida no próprio templo. Ele estava em Jerusalém. Paulo responde assim aos judeus que o acusam de profanar o templo, introduzindo aí um pagão. Buenas. Consegue, baseado nisso, dar um resumo da importância de Paulo dentro do contexto da teologia cristã? Por que ele foi essa pessoa tão importante? A gente viu aqui, não é? Mas talvez até a gente pular na frente na história, o que essa conversão de Paulo e tudo mais fez dentro da criação do Novo Testamento. É um contexto muito interessante para nós começarmos a pensar primeiro lá do começo, né? Como que se dá e Paulo se torna, então, um dos principais personagens, né, entre aspas, que compõe o Novo Testamento. Ele não é considerado um evangelista, né? Ele não é um evangelista. Os evangelistas são os que escrevem especificamente sobre o evangelho, a missão, o ministério de Jesus. Paulo, ele foi designado, conforme a leitura que o Max fez, pelo próprio Jesus, com uma outra finalidade, que era, sim, o processo de evangelização também. Então, olhando lá do comecinho, então o que significa quando fala ali que ele era um judeu? Ele era um homem muito bem instruído, ele era um homem estudado para a sua época, ele era um homem de uma família que tinha posses, e ele era um judeu, assim como todos naquela época, né? Inclusive Jesus era judeu. Só que Paulo era um fariseu. Então, se você se lembrar lá na história, os fariseus são lá os mestres da lei, os judeus lá do Sinédrio, aqueles homens estudados, capacitados intelectualmente, e que, né, até então
se colocavam, né, e eram de fato essas pessoas como os mensageiros de Deus. E foi através ali dos fariseus que começou, inclusive, toda a história da perseguição a Cristo e tudo mais, porque a hora que Jesus chegou, começou a incomodar muito o sinédrio e toda essa cúpula. E Paulo era um desses fariseus. Então ele era um homem estudado em Deus, né, na teologia da época. E ele, assim como os demais colegas fariseus, era a pessoa que também era contra Jesus, porque pelos fariseus, Jesus era visto como o quê? Como um blasfemador, como um herege, como alguém que não era a pessoa que ele dizia ser, né? Muito menos sendo considerado o próprio Deus. Então, só fazer um parênteses nisso que você falou, desculpa interromper, só para fazer. Ele cita aqui que ele foi educado por Gamaliel, né? E eu fui pesquisar quem que é esse Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos mais respeitados mestres fariseus da época em Jerusalém, né? Então, o que isso quer dizer? Que, como você falou, ele era uma pessoa de posses, né? Porque ele estava ali no meio dos melhores. E ele recebeu a melhor educação religiosa judaica que existia na época. Então, ele estava com o melhor mestre da lei judaica na época, que é esse cara chamado, essa pessoa, né? Gamaliel. Desculpa, pode continuar. E é importante a gente saber também que dentro do núcleo, né, farisaico ali, do núcleo desses homens que faziam parte do Sinédrio, existe uma hierarquia de posições e de autoridade. Então, como o Max bem colocou, Paulo foi um dos que foi ali ensinado, educado, né, teve como mestre o Gamaliel, que era um dos mais importantes ali naquele momento, naquela região, porque o Sinédrio e os fariseus, né, os mestres da lei ali, eles não estavam somente em Jerusalém, eles estavam em outras localidades também, haviam várias, se a gente pode chamar assim, né, várias células em outras pequenas cidades, e aí cada uma ali tinha suas pessoas com o seu prestígio, o seu poder, onde Paulo foi um desses educados aí por um dos mais respeitados. E eram como tribos mesmo, assim, porque até uma coisa interessante, a gente sempre recomenda o The Chosen aqui, né, que é uma série muito legal de você assistir, porque mostra muito a visão dos discípulos, e eu tava vendo uma parte que depois eu fui validar historicamente se era assim, e realmente, dentro do Sinédrio, você tinha tribos diferentes de judeus, não com crenças diferentes, mas com interpretações diferentes sobre os costumes e a lei judaica. Óbvio que não eram diferentes a ponto de serem opostas, né, que botava Deus em julgamento, nada disso, mas com visões diferentes de mundo. Então isso é muito interessante. Exato. E o Paulo, ele tava, tanto que a gente fala Paulo de Tarso, né, que na verdade aqui ainda ele aqui não, né, mas nessa história que ele contou, ele ainda se chamava Saulo de Tarso. E Tarso, quando você vai olhar historicamente, era o centro cultural e educacional do mundo greco-romano daquela época. Então, assim, por que a gente tá batendo? Ele era um cara extremamente instruído. Sim. Ele não era um camponês que ouviu a mensagem de Jesus Não, ele era um cara extremamente instruído, estudado, do que tinha rico, de melhor na época. Exato. E isso que você falou desses vários núcleos, né, que existiam dentro do próprio Sinédrio, é curioso de ver, porque aí cada um também defendia uma linha de interpretação dos escritos, que hoje fazem parte da Sagrada Escritura, que já existiam naquela época. Então a gente não pode esquecer que quando Jesus veio, já existiam os escritos de Isaías, de alguns outros livros do Antigo Testamento, que faziam parte, inclusive, da educação de Jesus também, né? Então, essas interpretações aí deles dentro do Sinédrio, cada um ia por uma linha, mas dentro já dos escritos que já haviam, tinham, né, que existiam naquela época. E aí, entendido isso, então, Paulo é esse homem que perseguia os cristãos. Por quê? Porque aí Jesus já tinha vindo,
já tinha causado aquele alvoroço, o sinédrio todo e os fariseus totalmente contra eles, arquitetando e trabalhando, inclusive, ali junto a Roma e junto a outros governantes e junto a outros núcleos dos fariseus, para que Jesus fosse banido, morto mesmo e aniquilado, né? Porque era um cara, inclusive, que estava incomodando muito, né? Porque dizia coisas que, no fundo, os fariseus sabiam que tinham uma grande relevância, mas não davam nenhum crédito a ele, e também por uma questão de poder, arrogância e tudo mais, né? Que aí vem um pacotão de coisas junto. Nesse ato específico que ele conta aqui, a saída de Damasco, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, né? Então, vamos pegar essa parte do Paulo caçador de cristão, pra gente dar uma ênfase. Show. A gente vai por um rápido intervalinho aqui e a gente volta já já. Logo depois, cara, eu adoro esses negócios, quando você entende, as coisas começam a se conectar e fazer sentido na cabeça. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia, aqui na Rádio Cantate FM. Nós estamos no primeiro programa da série sobre Paulo, não é? Paulo de Tarso. Então a gente leu aqui lá em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, o início ali desse, onde conta até o versículo 21, onde conta ali um pouquinho do contexto histórico inicial de Paulo. De Saulo, por enquanto, né? Ainda é Saulo. E então falamos que ele era uma pessoa que vinha de um meio muito rico, um judeu extremamente instruído, fazia o que dá a entender, aqui agora é uma interpretação minha, é que ele fazia parte da elite da época, né? Elite judaica da época. E Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Não é? Então, até conta aqui que ele participou, ele fala, né, aqui nesse trecho que eu li ali no início do programa, inclusive, que ele participou do apedrejamento de Estevão. E Estevão é como se fosse um mártir cristão que representa ali o início da perseguição mais pesada ali aos cristãos em Jerusalém. E uma coisa interessante, isso tá... para quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar depois um resumo que tem os versículos onde isso tá dito, para ter uma referência bíblica do que a gente tá falando aqui. Mas Saulo, né, ainda Saulo, ele não era só um participante, né? Ele era um líder disso. Faz sentido? É isso, né? Sim, sim. Ele encabeçava ali muitas decisões e digamos, né, a caçada aos cristãos em várias localidades. Exatamente. E aí ele conta aqui que numa viagem a Damasco, que era uma missão que ele tinha, inclusive com autorização do... Ele fala aqui, como é que ele fala? Com autorização do... Como é que chama a pessoa que é superior a ele? Me fugiu o termo aqui agora. Mas ele estava autorizado pelo Sinédrio para ir fazer essa expedição em Damasco. Damasco não é perto de Jerusalém, então dá para ver a importância dele de novo, né? E é muito interessante isso, né? Que até aqui na explicação, tudo tem as razões. Eu tô vendo, óbvio, de um jeito muito raso e simples, que é o objetivo nosso aqui de trazer. Mas como Deus escolheu o cara assim... Atenção, judeus! Olha esse maluco aqui. Ele é... a perfeição judaica, vamos dizer assim, né? Exato. Vai ser convertido. E aqui, converteu. Se isso aqui não explicar pra você, não sei mais o que explica. Faltou desenhar. Exatamente. Né? E aí, pode falar. Não, porque precisava justamente escolher... Deus é sábio, né? Sua imensa grandeza e sabedoria em todas as coisas. Então, ele precisava... de alguém, isso faz parte do processo de revelação de Deus, né, também, de Jesus sendo ali o próprio Deus, e alguém de um pulso firme para essa missão que viria pela frente, né? Exatamente. E ele escolhe Saulo. Então Saulo estava nessa missão
E aí ele conta que... Porque assim, gente, só pra entender, depois Jesus veio, a regra era, acaba com quem acredita em Jesus. Isso. Acaba com tudo, não interessa. Se é homem, mulher, criança, não interessa. Acaba com tudo. Então era a missão desses governantes e dessa cúpula, né, do Sinédrio, era caçar cristãos. E cristãos por quê? Porque acreditavam em Cristo. Exatamente, porque eles viam como uma heresia, né? Então, Saulo mesmo... Ele também achava isso, né? Por isso que ele caçava. Inclusive, tem vários outros trechos que eu vou mandar lá no grupo pro pessoal que tá no grupo do WhatsApp, onde ele fala... A gente vai comentar esses trechos mais pra frente, né? Aqui é só o contexto histórico de Paulo, mas onde ele fala o quão arrependido ele é disso, né? Sim. Mas que também tem a compreensão que... fazia parte do processo dele passar por isso. Exato, que é o processo de conversão, né? De todo a gente mundo, já né? começa certinho? Não, a gente começa tudo errado, faz um monte de coisa errada, e depois quando encontra o verdadeiro caminho, entende que Jesus Cristo é a única verdade, aí se converte. E ainda faz um monte de coisa errada, mas menos do jeito que era aquela vida torta de antes. Foi exatamente o que aconteceu com ele, né? Então ele estava no caminho para Damasco e aí acontece algo, né? Então ele tem um encontro sobrenatural que não só ele, e aí é uma coisa interessante, né? As outras pessoas que estavam com ele também viram a luz, algo acontecendo, mas não ouviram o que ele estava ouvindo. Exato. Mas também viram, ou seja, não é algo que foi só na imaginação de Paulo. Dele, alguma coisa. Era algo físico. Isso. Não foi só uma pessoa, ele não imaginou aquilo. Não, mais pessoas existiam viram. Provas visuais ali. Isso, né? Testemunhas. Testemunhas, né? Visuais, exato. Então ele tá no caminho para Damasco, ele tem esse encontro de uma luz muito forte, que ele comenta ali. E aí, junto vem essa voz de Jesus, descrita, né, em detalhes ali, como eu falei. No trecho que a gente tá, e ele fica cego. Isso, que é uma cegueira que às vezes a gente interpreta como uma cegueira de uma vida, ou como se ele já fosse cego. Não é uma cegueira momentânea. Até no trecho que você leu... Até nesse momento ele não sabe que é momentâneo. Isso, não, ele não sabe, porque ele simplesmente, por aquela luz forte, ele não consegue mais ver. Mas não é uma cegueira de uma vida, ele não foi cego a vida inteira, nada disso. E ele nem nasceu cego também. Essa é uma cegueira, ela não é ao pé da letra. Era uma ofuscação, ofuscou muito a vista dele por conta dessa luz. É igual quando a gente olha para uma coisa que tem um reflexo de sol, que a gente fala tá dando réstia. Quando você olha para uma réstia, por exemplo, você não consegue enxergar logo depois. Então, só para nós entendermos aqui a comparação. É até como se fosse uma alusão, né? Dele tá saindo das trevas e indo pra luz. É como se ele tivesse saindo... Eu tô saindo do escuro... E aí, quando a gente tá dentro de uma sala escura, como você falou, e aí alguém acende a luz, você fica ali por uns momentos sem enxergar direito. Né? É difícil então, até o olho... Exatamente. Que aí não é só uma questão do olho visual em si, mas é esse processo da escuridão pra clareza, pra verdade, pra luz de Cristo, da mente, do coração e do espírito. Exatamente. E aí ele passa por esse contato com Jesus ali, Jesus já ressuscitado. Então, nesse momento, até essa é uma pergunta que eu acho que eu não sei se você sabe a resposta, mas dentro de uma linha de tempo, ok, é Jesus já ressuscitado. Quanto tempo depois isso? Será que a gente... Eu não tenho essa informação, eu é consigo uma boa pegar, pra gente trazer. Eu consigo pesquisar pegar isso. Se há se tem isso com certeza, né? Porque tem muita coisa que são só deduções ou suposições, não são inferências, porque não dá pra ter certeza. Exato. Mas é um ponto interessante. Mas a gente sabe que é Jesus ressuscitado, porque ele cita isso aqui, né? E aí ele tem esse encontro e vai para Damasco e encontra um camarada chamado Ananias, que também é um judeu fiel à lei, mas que já era convertido.
Já tinha descoberto, crido em Cristo, né? Já tinha ali a sua fé, e ele faz o batismo de Saulo, não é? E nesse momento que muda, na verdade, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus ali, mas como se fosse... O renovo, né? O batismo é o renascimento, não é? Isso, e a pertença ao corpo de Cristo, né? Exato. A junção a Cristo pelo batismo do novo homem. Exatamente. E aí ele começa, vamos dizer assim, de uma maneira mais prática, a verdadeira atividade dele como um apóstolo, né? Então, para quem não tem noção, e a gente já vai continuar a história, Paulo, até então Saulo, a gente vai falar dessa mudança de nome já, ele tem 13 livros que é dado a ele a autoria desses livros dentro do Novo Testamento, que na real são cartas, né, que ele escrevia a esses povos. Isso, a esses povos, e que depois essas cartas foram anexadas e se transformaram no que a gente chama hoje, né, de Novo Testamento, que é o conjunto desses livros com mais outros livros. Então são eles Romanos, que é considerado a obra-prima teológica de Paulo, Coríntios 1 e 2, então onde ele começa ali a falar de problemas práticos da igreja, e é muito interessante porque a gente lê essas cartas e é como se estivesse falando pra atual. gente, né? É Os mesmos atual. problemas de hoje. Gálatas, Efésios, Filipenses, todos esses nomes são nomes dos povos que viviam nas cidades com esse mesmo nome, né? Isso. Então Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses são 2 livros, Timóteo são 2 livros, Tito e Filemon. E tem uma outra carta, que é a carta aos Hebreus, que anteriormente ela era atribuída a Paulo também, mas ela não é mais considerada da autoria dele pela maioria dos estudiosos e historiadores. E óbvio, aqui, dependendo da fonte que você for estudar, vão ter fontes que vão dizer que alguns desses livros com certeza é dele, outras não, são essas divergências históricas aí que a gente tem em todas os contextos que a gente vai fazer, mas pelas minhas pesquisas aqui, esses 13 livros são onde a grande maioria dos estudiosos, historiadores, arqueólogos, teólogos dão a Paulo, né, a autoria dessas cartas. Ou seja, a grande parte dos livros aqui do Novo Testamento vem de Paulo. Ele talvez, tirando o próprio Jesus, né, foi um dos maiores divulgadores da palavra de Jesus, hein, né? Sim, boa parte desse ministério, desse processo de evangelização e de conversão dos pagãos, né, que foi para quem que era a missão dele, né? Ele falou ali. Isso, ele foi destinado. Foi uma das maiores, sim, que se tem registro, né? Que a gente sabe, inclusive, é como se ele tivesse caminhado por muito mais lugares e levado para muito mais lugares o evangelho do próprio Cristo do que os apóstolos que conviveram ali diretamente no tempo que Jesus estava ali vivo. E eu tava estudando esses dias atrás, se você procurar aí no Google, você vai achar, eu vou até pegar uma imagem para mandar no grupo pro pessoal, tem os possíveis mapas das rotas que Paulo fez. É muito legal. E aí você começa a ver que Paulo, inclusive, ele entende-se aí, obviamente com as informações que temos, que ele teve contato com grandes filósofos da época que são filósofos que são base da nossa cultura atual, inclusive, e que tiveram contato com ele porque ele realmente foi falar para quem não estava ouvindo, foi muito longe. Exato. Né? Então passou pela Grécia, por Roma, por essas viagens muito longas ali, que a gente vai falar mais disso no detalhe quando a gente estiver falando das cartas, né, ali que ele fala. Então, voltando aqui ao contexto histórico do Paulo, então ele passa pela conversão dele lá com Ananias, é batizado, e aí tem a mudança de nome. O que você tem de informação dessa mudança de nome, de Saulo para Paulo?
né? Porque quando a gente vai procurar isso dentro do contexto da Bíblia, é muito interessante porque não tem explicitamente isso da Bíblia. O momento chave, né? Não. Tem uma parte ali nos mesmos Atos. Deixa eu ler essa parte aqui que eu acho que é interessante. Na Bíblia tem alguns mapas, inclusive, da viagem dele. Quando a gente vai ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 9, que ele fala assim, ó, ele só fala isso, ó. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elemias e disse, e aí continua o texto. Então são pequenas citações só que contam essa mudança de nome, mas não tem nada explícito. Diferente de Pedro, por exemplo, né? Sim, Pedro, o próprio Abrão, né? Abrão. Tem várias mudanças ao longo do tempo, que foram as mudanças de nomes, né? Esse é uma coisa interessante também, né? Da gente trazer... pesquisar e trazer na próxima. Trazer mais informações. Mas, então a gente tem ali um trecho simples que fala, mas assim como aconteceu com Pedro, né? Que eu esqueci como era o nome de Pedro antes. Era Simão Pedro, exato, Simão. Isso é entendido como uma ação que reflete ali a nova identidade dele em Cristo. A mudança, né? Na missão específica junto aos chamados gentios. O que eram gentios mesmo, Camila? Os gentios eram as pessoas que cultuavam outros deuses, né? Que não acreditavam nem no Deus único, porque os judeus... eles sempre acreditaram no Deus único, no nosso Deus mesmo. E os gentios eram essas pessoas, né, todas aí que tinham outros povos, que cultuavam outros deuses, outras culturas, enfim. E em algum momento a gente considera também como gentios, os judeus não convertidos, né, que não acreditavam no próprio Cristo. Muito legal. Então essa era a missão dele específica, né? Como ele fala ali no trecho que a gente leu. E uma coisa interessante também é que, beleza, Saulo aceitou Jesus, mas como que foi a reação dos cristãos com relação a isso? Porque o cara um dia ele tava matando cristãos e assim, liderando essa matança, né? Essa captura, trazendo ali o que ele chamava do que era heresia, né? E no dia seguinte ele tá crendo porque teve uma experiência. Você acha que o povo acreditou de primeira? Com certeza não, né? Um processo de adaptação e de aceitação, e depois da crença do que ele fazia e falava era verdade através do testemunho dele. Né? No entanto, que isso chega até hoje, aqui mais de 2000 anos depois, ao nosso conhecimento também. Então, com certeza, né? Eu penso, Max, que tudo que a gente aprende da Bíblia, inclusive a história do próprio Cristo, é só a gente se colocar no lugar das pessoas. Às vezes a gente fala, nossa, mas olha o que fizeram com Jesus. Hoje, se aparecesse hoje um homem falando tudo que Jesus falava que fazia, vai ter um processo da gente acreditar. Você já não vai acreditando assim logo de cara, ainda mais no século que a gente tá, né? Com tanta loucura, com pessoas malucas, enfim. Então, vamos nos colocar na posição do povo daquela época. Então, tinha um cara que ele matava cristão, que ele perseguia e liderava, e agora ele tá aqui dizendo pra mim que ele se converteu e tudo mais. Mas foi um processo de aceitação, só que veja, do povo, né, para com ele, só que não foi para esse povo cristão que Paulo foi designado a falar. Sim. Né? Então aí já mostra a sabedoria de Deus, porque Paulo foi colocado numa missão onde não era para ele falar para quem já acreditava em Cristo, era para ele falar para os gentios, para quem não acreditava em Cristo, para quem não cria em Deus e não enxergava o Cristo, né, morto, ressuscitado como seu único e verdadeiro Salvador. Então a missão dele era além. Mas assim, eu imagino, né, até por algumas poucas coisas que eu li nesse aspecto,
das pessoas, de não ter uma aceitação assim, ai, que legal, Paulo, então vem aqui agora que você é um dos nossos, eu né? acho que, pelo que eu pesquisei a respeito, havia muito medo, né? Porque claro, no dia anterior ele tava matando ele era visto como um homem mau, como um matador. E a gente tá acostumado no mundo que a informação corre né, muito rápido. Mas imagina naquela época, você tinha um cara que era considerado o líder da caça aos cristãos, até essa informação percorrer, e mais do que isso, né? Ele começou muito a se provar, e isso tem nos relatos, não pelo que ele falava, que agora ele era cristão, mas pelo que ele fazia. Exatamente. Porque ele precisava desses outros cristãos para ajudar na difusão da mensagem, para espalhar a mensagem. Exatamente. No entanto que, ao longo, a gente vai ver nas cartas, em cada cidade pela qual ele passava, ele formava pequenos núcleos, né, de pessoas que seriam lideradas por ele ali, mas para continuar promovendo o processo de evangelização naquela região e para aquele povo. Por quê? Porque imagina se fosse você. Se você viaja e você vai lá falar para um povo distante, a hora que você vem embora, aquela mensagem ali, aquilo ali vai ter efeito por um tempo. Se não tem ninguém ali trabalhando, né? Uma cúpula. Só que eu preciso o quê? Sustentar. É a semente, né? Essa semente precisa estar sendo ali plantada diariamente. Então ele designava os seus liderados, né? Digamos assim, para que nessas regiões pela qual ele passava, tinha essas pessoas para continuar desenvolvendo o trabalho de evangelização e de conversão ali a Cristo. Exatamente. Então, para a gente fazer um resumo aqui, hoje foi bem um contexto histórico mesmo, do que a gente vai continuar falando aqui durante os próximos programas, quando a gente entrar nas cartas propriamente dito. Então, para a gente fazer um resumo nesses minutinhos finais aqui, Paulo foi autor de 13 do que a gente chama de epístolas, ou seja, essas cartas que formam uma parte significativa do Novo Testamento e que são fundamentais, hoje são base para a teologia cristã. Ele foi um dos precursores aí da expansão do cristianismo, e especialmente que a missão dele dada por Deus aos gentios. Então ele fez viagens missionárias aí, levando o evangelho muito além do mundo judaico, estabelecendo igrejas por toda a parte do que era chamado na época Ásia Menor, e também da Europa, né, do velho continente. E ele era um articulador da doutrina cristã. Então, o que isso quer dizer? Que ele tinha o dom de explicar conceitos complexos para justificar a fé, a graça e a natureza da igreja de forma muito clara e profunda, inclusive utilizando o conhecimento que ele já tinha sobre a lei judaica, porque como a gente começou falando lá, ele era um cara muito conhecedor da lei, não é? E talvez o mais importante de tudo isso é que Paulo não apenas ele ensinou, mas ele viveu de verdade na vida o que ele pregava, e a gente vai conseguir identificar isso quando a gente começar a ler aqui as cartas, né, escritas por ele, e ele se tornou aí um exemplo vivo na época para todos aqueles que eram crentes, que tinham a crença, né, que os cristãos da época. Né? Então isso traz muitas mensagens pra gente aqui, como o poder de Deus é transformador, como Deus pode nos perdoar, né? Paulo fez coisas que talvez na época para os cristãos eram imperdoáveis, como que o nosso contexto passado pode ser utilizado para reforçar a nossa fé e não só ser uma questão de vergonha e mudar o futuro, né? E mudar o futuro que a gente tem, tá? Então dessa até agora pessoa só, né? Aqui ele ainda não foi santo, né? Nesse contexto que a gente tá falando, ele ainda era um homem. É desse homem que a gente vai começar a falar aqui nessa série. Eu tô super ansioso, porque eu só comecei a estudar isso e eu quero estudar mais para ter mais embasamento, inclusive pra gente poder discutir aqui. E a partir do próximo programa a gente começa a entrar nas cartas que Paulo escreveu, essas chamadas epístolas, e cada uma delas tem um significado diferente, tem uma mensagem diferente, que é muito importante pra gente que é cristão, e que dão base à nossa fé cristã. E a fé católica, inclusive, também. Sim. Certo? Muito bom! Muito bom! Nossa, hoje foi um programa mais
de professor, né? Mas é uma aula hoje. É bom que a gente reforça também. É muito bom porque a gente se força a estudar. A gente já falou sobre isso aqui, a importância disso para fortalecimento da fé. Então assim a gente fecha o nosso programa aqui de hoje. Esse programa de abertura dessa série sobre Saulo ou Paulo de Tarso. E a partir do próximo programa a gente entra mais a fundo aí nas cartas, nas epístolas escritas por Paulo e a importância disso para o nosso mundo cristão e a nossa fé cristã. Certo? Se você gostou aí do programa de hoje, se você ouviu algo que mexeu contigo, às vezes você tem uma história que está muito correlacionada, muito próxima à história de Paulo, né? Muitos de nós temos essa história aí. Talvez você não estava matando pessoas, ou talvez estava também aí no passado, mas nada é perdido, né? A gente sempre tem a possibilidade de voltar e se aproximar a Deus. E talvez Paulo seja um dos maiores exemplos que a gente tem dentro da história cristã. Certo? Se isso tocou seu coração de alguma maneira, faça sua colaboração aqui pro programa, para Cantate, para que a gente consiga dar continuidade. Eu sempre aqui termino repetindo o nosso Pix, que é o 02891 295 000169. 02891 000169. E se você quiser receber esse material extra que eu falei que eu vou mandar aqui, vou mandar ali os trechinhos, vou ver se eu encontro uma imagem que eu vi esses dias do mapa onde mostra aí por onde a missão, né, de Paulo passou, ali pra gente ter um contexto de distância, né, que às vezes a gente só fala, não tem um contexto de distância que é. Você só mandar uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que é o 15 99764 7691, 15 99764 7691, e o pessoal te inclui no grupo aí para você poder também receber essas informações, tá bom? Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Eu, Camila, aqui. Obrigado, Camila, pelo programa de hoje. Obrigada, Max. Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês. Ansiosa também para essa série. E Jéssica, que tá aqui no nosso apoio da produção. Jéssica, obrigado também pelo seu trabalho. Tá bom? Nos vemos então na semana que vem, se Deus quiser, com a graça de Deus, aqui no programa Fé em Sintonia, na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Posso mais voltar